Bom dia. Como vocês puderam ver aí no nosso clipe, muita coisa vai rolar nas próximas semanas. Nós vamos mais uma vez conversar sobre essa temática séria, complexa, e eu diria que a cada ano ela parece se tornar mais difícil de ser abordada. Eu confesso que eu dou início a esse diálogo sobre relacionamento conjugal e familiar, e você vai ver eu várias vezes me referindo aqui a relacionamento conjugal e relacionamento familiar, porque talvez os solteiros ou os pós-casados não se identifiquem com o termo conjugal, mas nenhum de nós deixa de se identificar com o termo familiar. E a gente vai estar falando sobre relacionamentos familiares, dando muitas vezes um corte mais conjugal. Mas como eu dizia, eu confesso que eu inicio esse diálogo, diferentemente de outras vezes, um tanto quanto desanimado e cansado, e talvez em alguns momentos até indignado. Não precisa assustar, eu não vou bater em ninguém. Eu acho que esse cansaço, esse desânimo, ele tem um lado meio que natural. Esse ano, eu havia planejado um tempo atrás que esse ano seria um ano sabático. Eu tiraria algum tempo para me reenergizar, e devido a N fatores isso não foi possível, não devido aos presbíteros e líderes da nossa comunidade, eles me deram todo o apoio nesse negócio, mas devido a demandas familiares, demandas do próprio ministério, isso se fez inviável. Mas eu acho que tem um lado de um cansaço e um desânimo pastoral. E aqui eu estou abrindo o coração com vocês. Porque algumas pessoas acham assim, o Ricardo ele é um preletor. Eu diria, não, eu sou um pastor que Deus tem usado como preletor. Eu gostaria de ser mais preletor do que pastor. Preletor não sofre, pastor sofre. Preletor prepara o discurso e se no final tem aplausos, ele acha que a missão está cumprida. Pastor prepara a reflexão, pensando nos dilemas, nas crises, e se essas coisas não são incorporadas na vida das pessoas, ele sofre. Eu acho que no sentido primário da palavra católica romana, padre, que é pai, o pastor, ele não é um preletor, ele não é um psicólogo, terapeuta que não se envolve com os problemas, ele é mais padre, ele é mais pai. Então, nesse sentido, por exemplo, você talvez tenha enfrentado nos últimos anos o desgaste de um divórcio na família. Eu diria que nos últimos 4 meses eu enfrentei o desgaste do divórcio ou do quase divórcio umas 8 vezes na família. Isso gera desgaste, porque isso aqui é uma família. E quando você lida com pessoas propensas ao divórcio ou que optam pelo divórcio, isso gera um desgaste na família. E eu estou vindo desse negócio aí. Nos últimos anos, eu me dediquei aí intensamente em tentar formular, elaborar e desafiar a nossa comunidade a pensar na relação conjugal e na relação familiar como algo muito sério, que demanda de nós muita determinação, muita dedicação. Eu queria repetir isso. Vida conjugal e vida familiar não cresce por si só. Assim como a sua profissão demanda de você esforço, relação conjugal sadia, vida familiar consistente, demanda também esforço. E talvez como fruto dessa elaboração, dessa reflexão, em 2009 até surgiu esse livro, Feito para Durar, não sei quantos já leram. Aqui você vai encontrar, talvez,
Talvez tudo que eu creio acerca de família, e eu não tenho muito mais a dizer acerca disso, né? Aqui você vai encontrar o papel do marido, o papel da esposa, o papel da sogra, o papel do cachorro, o papel do zelador, tem tudo aqui, né? Então, isso aqui eu diria que a gente estudou cristianismo 1.0, eu diria que isso aqui é família 1.0. Não me venha com reflexões altamente elaboradas, com psicologizações acerca do casamento, se você não está vivendo isso aqui primeiro. Isso aqui é o básico. Isso aqui é o básico. 1.0. Mas, apesar de tudo isso, como eu disse, nós temos convivido na nossa família constantemente com o fantasma das separações, dos divórcios. E isso gera um certo desânimo e um certo cansaço pastoral. E eu estou sendo bem honesto, é assim que eu estou entrando nesse diálogo com vocês. Talvez isso reflita a nossa própria realidade local, a nossa própria realidade cultural. Por exemplo, de 2009, quando nós pregamos essa série aqui, Feito para Durar, para 2010, na região de Campinas, o número de divórcios aumentou 141%. Eu não estou falando do número de divórcios, eu estou falando do aumento dos divórcios. 141% de aumento. Nas demais regiões do estado, o aumento foi de 109%. Já é bastante. É o dobro. De 2009 para 2010, o dobro de casais optaram pelo divórcio. Mas nós, de Campinas e região, não temos time na primeira divisão do Brasileirão, mas nós somos campeões nesse negócio de divórcio, não tem para ninguém com a gente. Quando o assunto é divórcio, não tem para ninguém no estado de São Paulo. E quem sabe no Brasil. Talvez a gente perca de Brasília. Não sei se você sabe, mas a cidade de Brasília é a cidade que apresenta o maior índice de divórcios do nosso país. As cidades têm químicas e têm culturas que contribuem para a família ou prejudicam a família. E a gente está inserido nesse contexto. Mas talvez o desânimo e o cansaço, ele seja decorrente também das razões pelas quais pessoas têm optado por considerar o divórcio ou mesmo optar pelo divórcio. Eu sou pastor há quase 25 anos, né? O ano que vem eu completo exatamente 25 anos de pastorado. E em 25 anos de pastorado eu fiz muitas cerimônias de casamento. Em 25 anos de pastorado eu acompanhei muitos casais em crise. Em 25 anos de pastorado eu vi muitos casais se divorciarem. Mas eu confesso para vocês que lá atrás, as razões elas eram mais sólidas, mais rígidas, né? Era a mulher que vinha conversar comigo, que tinha descoberto que o marido tinha uma família há 5 anos e tinha uma criança na outra família, né? Era o esposo que descobria que a esposa tinha um caso com um amigo do trabalho. As coisas eram consistentes, concretas. Você não imagina, mas mais e mais, as razões pelas quais pessoas optam por abortar uma relação, eu diria com todo respeito àqueles que passaram por essa dor, mas as razões são cada vez mais supérfluas. É do tipo, cansei. Pessoas se relacionam com a vida conjugal como elas mascam chiclete. Enquanto está docinho, está bom. Virou borracha, joga fora. Cansei. Aí é claro, a gente ainda tem a clássica afirmação inseminada no nosso coração e mente por essa psicologização ou talvez a tendência
já já a gente vai conversar sobre ela, que cerca o século XX, início do século XXI, essa ditadura do eu tenho o direito de ser feliz. É uma ditadura. E pessoas passam a vida inteira correndo atrás da felicidade. E quanto mais elas correm, mais infelizes elas são. Eu diria, nunca na história da humanidade as pessoas fizeram tantas vezes uso dessa frase, eu tenho o direito de ser feliz. E eu ousaria dizer que nunca na história da humanidade uma geração teve tanto a sensação de infelicidade como a nossa. No final do ano a gente vai ter uma série que vai tratar especificamente sobre isso. Essa questão da insatisfação latente na nossa cultura, que nos leva constantemente a abortar em nome do eu tenho o direito de ser feliz. Mas para que ninguém me entenda mal, deixa eu pontuar algumas coisas aqui que eu acho que são importantes na nossa reflexão dessa manhã. Primeiro, eu não acho que casais, por eles serem cristãos, discípulos de Cristo, eles estão isentos de crises. Não acho. Apesar de seguidores de Jesus, apesar de cristãos, nós vivemos num mundo pós-queda, pós-ruptura. O que os nossos primeiros pais fizeram lá no passado afetou todas as relações humanas, e apesar de eu seguir a Jesus, eu ainda sou um homem em desequilíbrio, as minhas relações ainda estão em desequilíbrio, as pressões de uma cultura de desequilíbrio muitas vezes geram crises nas minhas relações, sejam elas a relação conjugal, a relação familiar, a relação profissional, a relação com amigos. As crises fazem parte do processo. Ainda, eu quero admitir que, bem possivelmente, eu não posso dizer que é isso, porque eu não vivi naquela época, mas bem possivelmente, foi mais fácil para os nossos avós se manterem casados do que para nós hoje. Porque nós vivemos numa cultura uma cultura que constantemente nos impele para o descartável. Nada na nossa cultura nos incentiva a insistir. As novelas, os filmes, os seriados, os artigos, os parentes, os amigos, nada nos incentiva a perseverar, a buscar esse amor feinho. Quando sua esposa começa a recitar para você Adélia Prado, tá mal, cara. Tá mal. Pior do que isso, só se quando você chega de viagem, a sua esposa recita para você Manuel Bandeira, dizendo que a saudade é melhor do que a presença. Aí... Mas uma terceira coisa que eu queria pontuar. E talvez aqui esteja o ponto nervoso do cansaço ou do desânimo. Será que conscientes do fato de que as crises, elas pertencem à relação conjugal e à relação familiar, cientes do fato de que nós estamos inseridos numa cultura que não contribui em nada para a gente insistir e perseverar, nós realmente temos levado esse assunto a sério? Nós realmente temos nos dedicado à construção de uma vida conjugal sadia, uma vida familiar consistente? Aqui eu não estou falando só para casais. Quando eu falo de vida familiar consistente, filhos, vocês têm contribuído para que a família seja melhor, se comunique melhor, viva melhor. Pais, marido, esposa. Deixa eu fazer uma analogia que talvez fique mais fácil você entender o porquê da pergunta. Quando a temática é saúde, existem dois tipos de pessoas.
Tem pessoas que elas só descobrem que elas têm rins quando elas têm cólica. Elas só descobrem que elas têm coração quando elas têm um infarto. Elas só descobrem que elas têm um intestino quando elas têm uma cólica. Antes disso, elas vivem, e a relação delas com saúde é esparsa, pontual e remota. Eles fazem o que eles querem. Eles acordam a hora que bem entendem, vão dormir a hora que bem entendem, não praticam exercício, comem o que bem entendem, mas daí quando sente dor ou mal-estar, é hora de pensar em saúde. Aí corre para o médico, aí faz uns exames, aí toma uns remedinhos, e passada a dor ou passado o mal-estar, tudo volta a ser como era antes. Tem pessoas que lidam com o tema saúde de maneira esparsa, pontual e remota. Assim como tem gente que lida com o tema casamento da mesmíssima forma. Só pensa se está construindo alguma coisa sólida com o marido ou com a esposa quando o casamento entra em crise. Só para pensar se tem se dedicado à relação quando aparece a sombra do adultério ou da traição. Só vai parar para pensar se a família está bem estruturada em torno da fé e com consistência quando aparece a ameaça do filho estar envolvido com drogas. Agora, existe um outro grupo quando o tema é saúde. Existem aquelas pessoas que lidam com a saúde como um tema constante, diário. Eu preciso fazer exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana. Se eu não faço exercícios físicos, eu preciso caminhar de 3 a 5 quilômetros diariamente. Eu preciso cuidar da minha saúde. Saúde não é um tema remoto, espaço. Eu preciso ter uma dieta equilibrada, razoável, sensata. Não quando eu estou doente, sempre. Eu preciso tomar algumas vitaminas, alguns complexos, que complementem a minha necessidade diariamente. Eu diria, existem pessoas que lidam assim com o casamento e com a família. Mas assim como na saúde, é uma minoria. Pessoas que se dedicam a construir um casamento melhor. Pessoas que se dedicam a construir, a colaborar para uma família mais consistente. Maridos, esposas, pais, filhos, filhas. Existem esses tipos. Mas vamos admitir, eles são minoria. A maioria das pessoas coloca toda energia, primeiro, na vida profissional, segundo, no lazer, terceiro, em alguma outra coisa. Porque só pensa em vida conjugal e familiar quando a crise emerge. E é por isso que nós vamos conversar nas próximas semanas sobre essa inversão que a cultura que nos cerca promoveu, inversão de expectativas, inversão de papéis, inversão de prioridades, e através dessa série, o que a gente está querendo mesmo é convidar você à reversão. A reversão de tudo isso. Como? Primeiro, identificando o que a cultura que nos cerca está fazendo de nossas vidas e relacionamentos. Essa é uma coisa que a gente aqui na chácara está sempre fazendo. Não nos basta abrir a Bíblia
para enxergar as respostas. A gente tem que fazer a leitura da cultura para saber quais são as perguntas. Eu quero abrir os seus olhos para você perceber que a cultura que te envolve através da mídia e te pressiona através dos seus relacionamentos interpessoais não contribui em nada na construção da sua vida conjugal. Então o que eu devo fazer? Eu tenho que ir para um mosteiro e viver com a minha esposa no mosteiro? Não! Você tem que estar consciente da cultura que lhe cerca e reverter esse processo constantemente restabelecendo os valores e princípios de Deus para as nossas vidas e relacionamentos. Porque em outras séries que nós fizemos sobre família, eu sei. A gente fala, por exemplo, olha, biblicamente o papel do homem é a liderança do lar. Cara, acorda, Deus te colocou como cabeça, você tem que ser o provedor, sim. Aí o cara chega em casa para isso e fala, meio antiquado aquele posicionamento do Ricardo, eu acho que a gente tem que dividir mais as responsabilidades. Eu gosto desse negócio de você trabalhar de manhã, à tarde e à noite e pagar 70% das contas de casa. Querida, por sinal, eu estou pensando, eu vou trabalhar só 6 horas, porque eu tenho o sonho de aprender a nadar, né? Desde criança eu tenho um complexo, eu não sei nadar, então eu vou começar a ir na aula de natação. Por sinal, querida, será que você podia me ver 3 chequinhos aí para fazer a matrícula da natação? Ou quando a gente estuda sobre disciplina de filhos, e a palavra de Deus diz explicitamente, se você disciplinar o seu filho, você vai estar poupando ele da morte. E se você não discipliná-lo, você vai se envergonhar. Eu sei que em casa tem as psicologizações contemporâneas, né? Não é bem assim, tadinho dele. Tadinho de você que não para de correr atrás dele. Tadinho de você que não vai arrumar escola para ele, porque nenhum professor vai aguentar mais seu filho daqui a um tempo. Eu estou falando porque, gente, existem coisas quando a gente estuda sobre família, tá? Exemplos que eu dou, brincadeiras que eu faço, opiniões pessoais, isso aí não é bíblico, isso aí não é princípio, isso aí é só para elucidar. Você pega, se servir, se abraça, se não servir, você joga fora. Agora, quando a gente abrir a Bíblia, se entenda com Deus, não comigo. Porque eu diria que muitos dos nossos casamentos estão indo ralo abaixo por causa de questões supérfluas e principalmente porque a gente está abrindo mão de princípios bíblicos claros, explícitos, básicos. Quer relacionado ao marido, quer relacionado à esposa, quer relacionado ao filho, quer relacionado à vida conjugal. Por isso, nós vamos desafiar você aqui por 6 semanas a identificar o que está acontecendo na cultura e checar se o que está mandando, o que está se impondo na sua vida e na sua dinâmica familiar é a sua cultura com os valores e princípios ou é a palavra de Deus. Porque Deus não nos deu princípios para nos oprimir. É interessante, o livro de Deuteronômio foi escrito a partir de discursos de Moisés, antes da entrada do povo na terra de Canaã. E quando eles entrassem na terra de Canaã, eles iam ter que conviver com as pressões dos povos que já viviam ali. Então, uma preocupação de Deus é que aqueles povos tinham uma religiosidade opressora. Aqueles povos se curvavam diante de ídolos opressores. Então, constantemente, o livro de Deuteronômio diz, escuta as minhas palavras, Deus dizendo. E o livro de Deuteronômio diz, essas coisas que eu te ordeno hoje, eu te ordeno para que tudo te vá bem. Hoje, nós vamos iniciar a nossa reflexão, conversando um pouco sobre essa inversão de expectativas no nosso mundo e na nossa cultura contemporânea. E a gente vai falar um pouquinho entre felicidade
e maturidade. É claro, sobre isso, vocês já estão cansados de saber, pelo menos aqueles que têm acompanhado e seguido aqui na chácara nos últimos anos. Aí eu já falei isso outras vezes. O propósito central de Deus para as nossas vidas não é a felicidade, mas sim a maturidade. Deus não tem compromisso com a sua felicidade. Perdão, um passo atrás, reformulando. Se não vem e-mail segunda-feira de manhã. Né? O compromisso primário de Deus não é com a minha e com a sua felicidade. O compromisso primário de Deus é conduzir a mim e a você à maturidade. Pessoas maduras aprendem a ser felizes em toda e qualquer situação. Pessoas imaturas são infelizes ao longo de toda a jornada da vida. E se a temática, ou se a agenda de Deus para as nossas vidas primária é a maturidade, eu queria lembrar vocês de algumas coisas. Primeiro, não existe caminho para a maturidade que não passe pelos relacionamentos interpessoais. Não tem atalho. Desculpe, mas não tem. Os relacionamentos interpessoais nos pressionam, revelam os nossos defeitos, revelam os nossos monstros interiores, os nossos fantasmas do coração, e os relacionamentos interpessoais nos desafiam a crescermos. Ainda, não existe relacionamento interpessoal mais intenso do que a relação conjugal ou familiar. É por isso que muitas vezes, homens de negócios começam a viajar, e eles não conseguem passar um final de semana mais em casa. Porque é muito fácil você se relacionar com clientes que você visita 2 vezes ao mês, participar numa reunião com os diretores 1 vez por semana, se relacionar com o atendente do hotel, se relacionar com o piloto ou a aeromoça do avião. É muito fácil nós aqui, nós nos damos bem, e bem, sabe por quê? A gente se vê pouco. Você já percebeu que as pessoas com quem você melhor se dá, são as pessoas que você vê só de vez em quando? Bota debaixo do mesmo teto. Começa a conviver. E você começa a descobrir, inicialmente, os monstros e fantasmas que habitam na vida daquela pessoa. Ela parecia tão bonita. Olha os monstros e fantasmas emergindo. Mas se você insistir, você vai começar a descobrir, nessa relação, os monstros e fantasmas que existem dentro de você. E eu diria, essa é uma razão por que pessoas abortam da relação conjugal. Não são os monstros e fantasmas que habitam nos outros. Algumas pessoas abortam da relação conjugal porque elas não querem lidar com seus próprios monstros e fantasmas. Conversando com uma pessoa que vivia uma crise conjugal e pensava seriamente no divórcio, essa pessoa disse: Ricardo, eu tenho pensado inclusive em morrer. Seria melhor eu morrer. Eu falei, sabe por que você prefere morrer? Porque vai dar muito trabalho você lidar com seus monstros e fantasmas interiores. Então é uma covardia. A gente prefere morrer, ao invés de lidar com esses monstros e fantasmas que nos assombram. Ainda, não existe ambiente mais apropriado para ser desafiado à maturidade do que o contexto da experiência conjugal ou familiar. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas antes, eu quero falar do Deus do século XX. O homem que com as suas ideias revolucionou a perspectiva
da civilização ocidental e deu um novo sentido à civilização ocidental. Eu não estou dizendo que o sentido que ele deu é o certo, mas ele deu um novo sentido à civilização ocidental. Eu diria que grande parte da responsabilidade por aquela afirmativa clássica, eu tenho o direito de ser feliz, esse é o papai da criança. Existem muitas coisas boas, por favor, psicanalistas, não me apedrejem. Eu considero que ele tem coisas muito significativas, mas eu queria pontuar uma dessas coisas significativas que ele tem. Uma constatação interessante que ele faz. Num trabalho chamado Mal-Estar da Civilização, de 1929, Sigmund Freud, ele escreve sobre o declínio do otimismo acerca da civilização ocidental. Deixa eu explicar isso para você. Começando lá na Revolução Francesa, século XVIII, permeando ao longo da Revolução Industrial durante o século XIX, todo mundo ocidental viveu o otimismo de que o ser humano seria capaz de construir uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade em harmonia, uma sociedade de paz, uma sociedade onde todos fossem felizes. No entanto, ao longo do desenvolvimento dessa sociedade, algumas coisas começaram a se consolidar e foi ficando cada vez mais claro que apesar do desejo do ser humano ser feliz, como Sigmund Freud aponta, existiam alguns empecilhos para a felicidade. E olha o que Freud chama de empecilhos para a felicidade. Primeiro, ele diz a natureza é um empecilho para a felicidade. Porque por mais que nós estejamos lutando para conter a natureza ou transformar a natureza se revela mais forte do que a gente. Se você morasse no norte do Japão, nesse começo de ano, você iria concordar com Freud. A natureza impede a nossa felicidade. Se você morasse em uma das cidades do centro-oeste norte-americano, nessa temporada de tornados, você ia concordar com Freud. Apesar de nós seres humanos lutarmos para transformar a natureza se revela mais forte do que nós. E ela muitas vezes frustra a nossa felicidade, ou o nosso projeto. Segunda coisa que Freud diz, um outro empecilho para a felicidade é o envelhecimento. Que digam as mulheres brasileiras, no Brasil nós somos vice-campeões mundiais em cirurgias plásticas. Só perdemos para os Estados Unidos, e talvez só perdemos porque a gente não tem dinheiro suficiente. Senão a gente ganhava. O envelhecimento, ele antecipa a infelicidade. Só de você pensar que você vai envelhecer, você perde a felicidade agora. O envelhecimento te rouba as forças, o envelhecimento te rouba a capacidade, o envelhecimento rouba de você os sonhos muitas vezes, porque você olha e percebe que você tem menos tempo de vida para viver do que você já viveu, e você não vai ser capaz de fazer daqui para frente o que você gostaria de ter feito no passado e não fez. Mas olha que interessante, o terceiro empecilho que Freud aponta nesse trabalho para a felicidade humana é o convívio com os semelhantes. Convívio com os semelhantes. É interessante, nós seres humanos vivemos um paradoxo. Um paradoxo que foi muito bem descrito num desenho que eu vi muitos anos atrás, nunca mais consegui encontrar novamente, do Snoopy. O Snoopy está deitado de barriga para cima na casinha dele, e ele está dizendo assim, eu amo a humanidade. Aí o Charles Brown passa do lado dele e ele diz, mas eu detesto os homens. A gente deseja relacionamento.
Mas relacionamentos nos desgastam. Relacionamentos nos estressam, relacionamentos se tornam um ambiente onde a gente se decepciona, onde a gente se frustra, onde a gente chora. Todo mundo aqui já viveu uma profunda sensação de alegria por causa do reencontro com um amigo querido, e todo mundo aqui já chorou por causa da decepção de um outro amigo, ou talvez o mesmo amigo querido. O que Freud e os seus discípulos não consideram é que essa fotografia, ela é real. Mas ela é uma fotografia pós-queda. Dizer que o mundo é isso é um equívoco. O mundo está isso, mas o mundo não é isso. A visão bíblica diz que esse mal-estar da civilização é decorrente pela ruptura com o Criador. Os nossos primeiros pais viveram num universo, num mundo diferente. Existia harmonia entre homem e natureza, existia harmonia entre homem e homem, existia harmonia entre homem consigo mesmo. Mas os nossos primeiros pais fizeram uma ruptura com o Criador. Eles optaram por não mais estarem vinculados ao Criador e optaram pela construção de um mundo à imagem e semelhança deles. E a consequência disso foi todo o desequilíbrio. No entanto, eles conheceram um mundo no qual a natureza estava em perfeito equilíbrio, o envelhecimento e a morte não existiam, e o convívio entre seres humanos era harmonioso e prazeroso. E o que o Deus Criador fez diante dessa ruptura? Ele entra na história. Ele entra na história, apesar de ser a parte ofendida, ele entra na história para oferecer-nos perdão. E ele entra na história para iniciar em nós um processo de reversão. E aqueles que compreendem o que aconteceu na vida e na obra de Cristo, aqueles que compreendem o que aconteceu naquela cruz e se rendem ao que Deus fez por mim e por você naquela cruz, tem início no seu coração um processo de reversão. Começa pelo fato de que eu concebo a natureza não mais como matéria-prima da minha realização, mas a natureza como a obra do meu Criador, e eu preciso preservá-la, eu preciso cuidar dela. Eu começo a ver o meu corpo, não como espaço mero e simples do envelhecimento, mas eu vejo o meu corpo como espaço de eu buscar a maturidade em Deus e na vida, e manifestar isso na missão. Eu começo a ver o meu semelhante, não como fonte do meu prazer, não como fonte da minha felicidade, mas como alvo do meu amor, reflexo do amor que eu recebo de Deus. Inverte tudo. É claro, esse negócio não vira do dia para a noite. É uma obra que Deus começa no coração da gente hoje e culmina na eternidade. Agora, eu queria lembrar vocês, de maneira muito simples, nessa manhã, de qual é a agenda maior de Deus, então, na vida daqueles que se rendem a Jesus e se tornam discípulos de Jesus. Se nós pegarmos Romanos, capítulo 8, verso 28 a 29, o apóstolo Paulo escreve esse texto para os cristãos do primeiro século que viviam na cidade de Roma. E olha só o que ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu tenho aqui 2 versos bombásticos. Se eu falar assim, eu queria abrir aqui para perguntas acerca desses 2 versos. A gente não termina hoje, não termina essa semana, não termina esse mês, não termina esse ano. Porque aqui existem discussões teológicas que têm tomado conta da igreja há séculos.
E eu não vou entrar nessas discussões teológicas, ok? Eu não vou falar sobre predestinação. Não vou. Eu vou falar do aspecto prático desse texto. E das implicações práticas desse texto para a nossa vida conjugal. Já dizia o escritor norte-americano Mark Twain, as coisas que mais me perturbam acerca da Bíblia não são aquelas que eu não entendi, mas são aquelas que eu já compreendi. Então, às vezes, a gente gasta tempo com perguntas para desfiar o foco da atenção principal. O que você vai fazer com aquilo que você já compreendeu? E olha só, esse texto começa com uma afirmação. Deus age em todas as coisas. Deus está agindo a todo tempo. Deus está agindo a todo momento. E é interessante que esse verbo traduzido aí por agir, é o verbo grego sinergel ou sinergel, de onde vem o nosso substantivo sinergia. Deus é aquele que quando age na nossa história, ele age de maneira sinergética. Ele pega fatos e acontecimentos desconexos das nossas vidas, e com a sua ação soberana, sábia, amorosa, ele gera sinergia em tudo isso. É mais ou menos o seguinte: existem situações e acontecimentos completamente desconexos na sua existência. No entanto, quando Deus, poderoso, soberano, amoroso, age na sua vida, ele trabalha através dessas situações, ele trabalha através desses acontecimentos, ele costura uma palavra aqui, ele costura um fato lá, e ele gera nisso finalidade. Eu não estou falando de fatalismo. Eu não estou falando que você não tem mais opções, porque afinal de contas Deus está fazendo tudo. Não! Eu estou falando que inúmeras situações que acontecem na sua vida, até mesmo as provações que você enfrenta, até mesmo os problemas que você enfrenta, até as crises conjugais que você enfrenta, a crise financeira, a crise do desemprego, gerada quer pelas circunstâncias, gerada quer pela sua teimosia, gerada quer por Lúcifer e os seus anjos decaídos, Deus pega isso e dá sinergia, gerando nisso uma finalidade na nossa vida. E se você é esperto, como eu creio que é, você já deve estar fazendo uma pergunta: qual é a finalidade então dessa ação? Qual a finalidade dessa ação sinergética de Deus nas nossas histórias e vidas? O texto diz: Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E para não gerar ruído na sua mente, eu queria só descartar um negócio aqui. Não começa a pensar, mas quer dizer que Deus age na vida daqueles que gostam dele. Aqueles que não gostam dele, Deus não age. Deus não é mesquinho como a gente. A gente pensa assim. Deus não pensa assim. O texto não está dizendo isso. O texto só está dizendo que aqueles que decidem manter uma relação de amor com Deus, aqueles que decidem manter um relacionamento afetivo com Deus, são mais sensíveis para perceber esse toque constante da ação sinergética de Deus, conduzindo fatos e situações a uma finalidade na nossa vida, que Deus chama de bem. E aí vem a segunda pergunta. O que é o bem na perspectiva de Deus? Algumas igrejas e alguns cristãos entendem que o bem é prosperidade financeira. Então, Deus age em todas as coisas para a prosperidade financeira daqueles que o amam. Você quer ser rico? Você quer ser rico hoje? Então eu vou fazer uma oração para você se tornar rico, porque Deus quer isso na sua vida. Tem gente que acha que isso aqui é sucesso profissional. Então, Deus age em todas as coisas para o sucesso profissional daqueles que o amam. Você, médico, você, professor, você, empresário, Deus quer que você seja o melhor, o mais famoso, o mais conhecido, e Deus vai agir
Peraí. Eu não ousaria dizer nem que o bem aqui é sinônimo de felicidade conjugal. Eu estaria falando uma heresia até se eu dissesse isso, que Deus age em todas as coisas para a felicidade conjugal daqueles que o amam. Deus não age dessa forma. O foco de Deus não é a sua felicidade conjugal, o foco primário de Deus não é a sua prosperidade financeira, o foco primário de Deus não é o sucesso da sua profissão. Veja só o que diz o texto. O texto diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E esse, de acordo com o seu propósito, sinaliza o seguinte: Deus está de olho na sua história. Deus está de olho na sua vida. Mas Ele está de olho na sua história e de olho na sua vida com uma agenda na mão. Ou talvez um iPad 2. Quando você está vivendo a situação mais complexa da sua... Quando você está em crise com o seu pai, quando você está em crise com o seu cônjuge, quando você está em crise com o seu filho, você está orando dizendo assim: Deus, resolve esse problema para que eu possa ser feliz. Deus olha para o iPad dele e diz: nesse meu filho aqui eu estou desenvolvendo paciência. Nesse outro aqui, ó, ele foi reprovado 3 vezes na matéria atos de bondade. É nisso que ele tem que crescer. E a gente ora: Deus, salva o meu casamento. E Deus olha e fala assim: gozado, mas você ainda não tirou a média para passar na matéria carinho e cuidado para com o esposo. Deus, salva o meu casamento. E Deus olha e fala: escuta, cara, mas parece que você não está sendo cabeça do lar. Olha só, Deus tem uma agenda, e aí vem a última pergunta: qual é a agenda de Deus? O que aparece no verso 29, para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus quer nos conduzir à maturidade. E se você tem alguma dúvida acerca do que significa ser maduro, olhe para a vida de Jesus. Jesus, não Jesus de Apocalipse 19. O Jesus de Apocalipse 19 é o Deus que olha para a história. Olha para Jesus dos Evangelhos. Porque o Jesus dos Evangelhos é o Deus encarnado homem, sujeito às mesmas tentações que nós, sujeito às mesmas provações. Jesus transpirava, Jesus se cansava, Jesus ficava enfadado, Jesus tinha fome, Jesus tinha dor, ele era homem. Mas Jesus é a maquete daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. A agenda primária de Deus na minha vida não é sucesso profissional, não é felicidade conjugal. A agenda primária de Deus na minha vida é fazer de mim, dia após dia, alguém mais parecido com Cristo. E me conduzir à maturidade. Isso muda por completo como você concebe a relação conjugal ou familiar. Qual que é o lugar da relação conjugal e familiar nessa agenda maior de Deus nas nossas vidas? Você já parou para pensar nisso? Só lembrando vocês, eu disse: não existe caminho para a maturidade que não passe por relacionamentos interpessoais. Não existe relacionamento interpessoal mais intenso do que a relação conjugal ou familiar. E por último, não existe ambiente mais apropriado para ser desafiado à maturidade do que no contexto da experiência conjugal ou familiar. Relembrado isso, no contexto conjugal e familiar, nós somos desafiados, por exemplo, a compreender melhor o outro.
Isso é intenso na relação conjugal e familiar. E é interessante. Você, como especialista em vendas, faz cursos e mais cursos para compreender melhor o seu cliente. Mas muitas vezes nós não gastamos 5, 10 minutos para tentar compreender melhor a nossa esposa, o nosso esposo ou os nossos filhos. Você da área médica, estuda para compreender o seu paciente e a enfermidade dele. Mas muitas vezes não gasta 5, 10 minutos para compreender a dor emocional do seu filho ou do seu cônjuge. A relação conjugal e familiar nos desafia a compreender melhor o outro, a acolher a limitação do outro, a perdoar as ações do outro, a decidir pelo amor ao outro, a dedicar-se ao cuidado do outro e mudar para o bem do outro. Você percebeu? Só dá outro aí, né? É interessante porque a vida conjugal e a vida familiar, em nenhum lugar, em nenhuma outra esfera da vida humana, nós somos tão grandemente desafiados a abandonarmos o nosso egocentrismo e caminharmos na direção do outro. E sabe o que isso gera? Gradativamente, a imagem de Cristo em nós. Quando você tenta compreender melhor aquele que convive com você, você está agindo como Cristo. Quando você decide ter atos de bondade para com aqueles que moram com você, quando você decide lavar a louça sem alguém ter que pedir para você, quando você se antecipa a uma necessidade do outro e faz por carinho, você está desenvolvendo o caráter de Cristo em você. Esses desafios, eles se apresentam em 4 diferentes dimensões. A primeira dimensão é quando nos relacionamos meramente como irmãos. E aqui eu queria chamar a atenção dos jovens, mas também com os adultos que ainda têm irmãos. Porque é impressionante como a gente é capaz de estudar, domingo após domingo, a Bíblia, lermos diariamente a Bíblia, buscarmos os mais variados livros para entendermos melhor a Bíblia, e nós tropeçamos num ato simples. O relacionamento com o meu irmão ou com a minha irmã é um espaço no qual o caráter de Cristo pode ser lapidado na minha vida. Palavras de bondade para com o meu irmão ou para com a minha irmã, atos de bondade para com o meu irmão ou com a minha irmã. Ainda, aí nós nos casamos e nós vivemos como casal. E aí sabe o que acontece? Nos primeiros anos é uma maravilha. Depois os monstros e fantasmas emergem. E aí você tem 2 opções. Trocar feito chiclete, ou perceber que aquilo faz parte da agenda maior de Deus na sua vida, e Deus está te dando a oportunidade, através das crises e das tempestades, lapidar em você o caráter de Cristo. Aí chegam os filhos. E perceba que Deus vai pressionando cada vez mais. Porque quando a gente é meramente irmão, a gente é assim meio sugador, né? Os pais existem para satisfazer as nossas necessidades. Irmãos a gente vai tolerando e pais vão nos sustentando. Aí a gente casa, o negócio vai ficando meio complicado. Porque o lado de lá também começa a demandar de nós alguma coisa. E os conflitos começam a emergir. Aí de repente surgem os pimpolhos, que choram no meio da noite, que fazem sujeira na fralda. E você tem que começar a fazer o que você nunca tinha feito antes. Viver para o outro. Deus te vira do avesso.
E sabe o que Deus está querendo fazer com isso? Nos conduzir à imagem de Cristo. Nesse aspecto, eu acho que pessoas que não se casam, ou pessoas que se casam e pelas mais variadas razões não têm filhos, precisam colocar na sua agenda espaço para se dedicarem a outros, por exemplo, em trabalhos voluntariados. Precisa. Porque esse negócio da gente abandonar o nosso egocentrismo e nos voltar para o outro não vem com naturalidade. Demanda exercício, demanda tempo, demanda dedicação. Gente, aquela queda, aquela ruptura, gerou essa inversão e a gente só pensa na gente, a gente só consegue enxergar o mundo da gente, a gente olha as pessoas e olha pensando o que elas podem nos oferecer. Fazer essa reversão que Deus quer produzir na gente, demanda de você esposa, de você marido, dedicação em se transformar. Você filho, se dedicar em se transformar para o seu irmão, para os seus pais. E você que não é casado e não tem filhos, encontrar espaço para se dedicar a outros e se deixar mudar. E aí chega o momento em que os nossos pais envelhecem. E é impressionante. Aí vira tudo do avesso. É claro, existem culturas que na hora que os pais envelhecem, fazem como chiclete. Acabou o doce, virou borracha. Bota para outro cuidar. Porque essas pessoas não se apercebem da tremenda sabedoria do ciclo da vida que Deus criou. Eu tenho acompanhado nos últimos anos bem de perto o envelhecimento da minha avó. Minha avó que me ajudou a ser criado. Eu vejo a dedicação da minha mãe em cuidar da minha avó como uma criança. Ela não fala mais coisas com senso. Ela dá risada do que ninguém achou engraçado. Mas sabe o que a gente faz? A gente dá risada com ela. A gente entra na dela. É tempo de eu cuidar e zelar e dedicar carinho para uma pessoa que quando eu nasci não tinha consciência da existência dela, se dedicava a mim também. E sabe o que Deus está fazendo através de tudo isso? Quando nós temos a percepção de que Deus age em todas as coisas, quando nós nos rendemos ao projeto de Deus, quando nós temos consciência da agenda maior de Deus, nós vamos descobrindo inúmeras oportunidades para nós tornarmos homens e mulheres mais maduros a cada dia, pessoas mais e mais parecidas com Jesus. Para você pensar e praticar. Primeiro, temos tido a consciência de que a agenda maior de Deus para com as nossas vidas não é a felicidade, mas sim a maturidade. E desculpa, mas não adianta você discordar. Porque aqueles que estão buscando a felicidade há algum tempo já devem ter chegado à conclusão que você não consegue alcançá-la. Porque pessoas imaturas consomem e jamais são satisfeitas. Só pessoas maduras conseguem desfrutar da felicidade. Conseguem olhar ao seu redor e se alegrar. O caminho então não é a felicidade, é a maturidade. Ainda,
como esta consciência pode afetar nosso relacionamento conjugal ou familiar. E aí, ontem inclusive eu fiz menção de um artigo lá no Chácara Alphaville, dizendo que era do Arnaldo Jabor. Eu estava meio desconfiado, não tinha a cara dele. E de fato esse artigo circulou pela internet com o nome do Arnaldo Jabor, mas é do Steven Kanitz. E aí para mim falou, bom, fez todo sentido. Esse, até onde eu saiba, entende de família. E ele diz assim, olha só. Meus amigos separados não cansam de perguntar como consegui ficar casado 30 anos com a mesma mulher. As mulheres, sempre mais maldosas, ele que diz, não perguntam à minha esposa como ela consegue ficar casada com o mesmo homem, mas como ela consegue ficar casada comigo. Os jovens é que fazem as perguntas certas, ou seja, querem conhecer o segredo para manter um casamento por um bom tempo. Ninguém ensina essas coisas nas escolas, muito pelo contrário. Não sou especialista do ramo, como todos sabem, mas dito isso, minha resposta é mais ou menos a que segue. Ele diz, hoje em dia, o divórcio é inevitável. Não dá para escapar. Ninguém aguenta conviver com a mesma pessoa por uma eternidade. Eu, na realidade, já estou no meu 3º casamento. A única diferença é que casei 3 vezes com a mesma mulher. Minha esposa, se não me engano, está no seu 5º, porque ela pensou em pegar as malas muitas mais vezes do que eu. E aqui me faz lembrar uma entrevista com a esposa do Billy Graham, aquele grande evangelista norte-americano. Certa ocasião, perguntaram para ela, mas em todo esse tempo, a senhora nunca pensou em divórcio? Ela disse, divórcio não, homicídio várias vezes. O Steven Kanitz continua dizendo, o segredo do casamento não é a harmonia eterna. Depois dos inevitáveis arranca-rabos, a solução é ponderar, se acalmar e partir de novo com a mesma mulher e com o mesmo homem. O segredo, no fundo, é renovar o casamento e não procurar um casamento novo. Isso exige alguns cuidados e preocupações. E eu acrescentaria o que ele não colocou. Exige maturidade. Exige maturidade. Porque pessoas imaturas lidam com relacionamentos como mascam chiclete. Acabou o docinho, virou borracha, joga fora. Ele completa, a melhor estratégia para salvar um casamento não é manter uma relação estável, mas saber mudar junto. Todo cônjuge precisa evoluir, estudar, aprimorar-se, interessar-se por coisas que jamais teria pensado em fazer no início do casamento. Você faz isso constantemente no trabalho. Por que não pode fazer na família? Tenho certeza que seus filhos os respeitarão pela decisão de se manterem juntos e aprenderão a importante lição de como crescer e evoluir unidos apesar das desavenças. Brigas e arranca-rabos, completa ele, sempre ocorrerão. Por isso, de vez em quando, é necessário casar-se de novo. Mas tente fazê-lo sempre com o mesmo par. Desculpa, eu não quero constranger você, que não está no seu 1º ou 2º casamento. Eu só quero dizer para você o seguinte, passado é passado, colocado debaixo do amor de Deus. Construa um futuro com um novo paradigma. Construa um futuro a partir de hoje, optando pela maturidade. E termino. No contexto do relacionamento conjugal e familiar, tenho me tornado a cada dia mais e mais parecido com Jesus, no trato daqueles que me cercam. O Steven Kanitz tem uma motivação quando escreve esse artigo. Preservar o casamento. Discípulos de Cristo, que compreendem a Bíblia, têm uma motivação ainda maior.
Eles entendem que através da relação conjugal e familiar, Deus os está lapidando para se tornarem mais e mais parecidos com Cristo a cada dia. A pergunta é: tenho eu me tornado mais parecido com Cristo nos últimos anos, como esposo? Eu desconfio que não. Tenho eu me tornado mais parecido com Cristo como esposa? Tem? Tem você se tornado mais parecido com Cristo na sua relação como filho ou filha, com seus irmãos e com seus pais? A sociedade quer nos convencer, através da cultura, que o casamento e a família existem para nós sermos felizes. E eu queria que você saísse daqui hoje, entendendo que o casamento, a família, faz parte de uma agenda maior de Deus, que quer conduzir você à maturidade. Faça bom proveito desse espaço, faça o melhor proveito desse ambiente. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Senhor, o Senhor conhece cada um de nós, nossos desafios mais íntimos, nossas crises familiares, nossas lutas conjugais. E nessa manhã nós queremos pedir que o Senhor, com teu imenso poder, esse poder que gera sinergia na vida, nos conduzindo ao bem, à maturidade, à imagem de Cristo, que esse poder atue poderosamente em cada uma das pessoas aqui presentes e sobre aquelas que nos acompanham através da internet. Que exista, Senhor, um derramar do seu poder sobre essas vidas, abrindo os nossos olhos para percebermos o que o Senhor está fazendo, sensibilizando o nosso coração para percebermos a tua agenda para as nossas vidas e movendo os nossos pés na direção de novas atitudes, atitudes que nos conduzam à imagem daquele a quem seguimos, o nosso Senhor Jesus. Senhor, liberta-nos, ó Pai, liberta-nos de tantos sofismas que a nossa cultura impõe sobre nós, liberta-nos de tantas expectativas infundadas que a cultura coloca nos nossos corações, e semeia no nosso coração e mente a tua palavra, a tua voz, o teu desejo, que é fazer de nós, como filhos, como maridos, como esposas, pessoas a cada dia, mais belas, mais maduras, mais parecidas com teu Filho amado, Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém. Queridos, e que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo de Deus nos transformem em direção à maturidade, hoje, durante toda essa semana e para todo sempre. Amém.